Bom dia! Vou gravar aqui um vídeo pro meu canal, não sei nem para onde que eu olho. Faz muito tempo, né, que eu não gravo vídeo pro canal. Gente, aqui para mim é meu diário, tá? Eu não tenho um roteiro, eu não tenho um público ainda específico, porque eu comecei aqui no YouTube como reeducação alimentar, como tentando perder peso, depois falei sobre depressão. E aí foi depois parei, voltei, e idas e vindas, mas agora eu quero falar. É, Bom dia, a paz de Cristo, tá? Que o amor de Jesus invada a sua casa, o seu ser, que toda espiritualidade de luz e do bem habite em você. Se você hoje acordou desanimado, triste, pensa assim: você teve mais uma oportunidade hoje. Peraí que eu tenho 3 cachorros. E tem um que é muito ciumento e ele briga com o outro. Pitico, quieto. Gente, você tem hoje uma oportunidade. O que você vai fazer com ela? Olha, ontem eu tive um dia que quando eu acordei tarde. E quando eu comecei ele, eu tive notícias que me fizeram ficar abatida, preocupada, em desespero. O que eu vou fazer? Sabe? E eu senti que eu ia ter que carregar um saco de cimento sem poder, num modo de expressão. De repente, a graça de Deus veio sobre mim e eu comecei minha função do lar, cuidando de casa. Terminei tarde da noite. Mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu falei, meu Deus, como a graça de Deus, a misericórdia, a piedade dele é magnífica. Sabe, lá na Bíblia tem uma história de que tá tendo um velório, né, de um jovem, e estão indo chorando no caminho já com ele no caixão, e Jesus fala para ele levantar, mais ou menos assim, e ele revive, ressuscita. E é mais ou menos isso, às vezes hoje, deixa eu ver para onde eu olho aqui. Às vezes hoje é você que tá assim, né? E eu quero falar para você como Jesus, ele é lindo e eu profetizo que a graça dele invada a sua casa e o seu ser, e que hoje qualquer notícia triste, preocupante, se torne força para você, sabe? Jesus fala que quando a gente jejuar, não é para aparentar que tá jejuando, que tá fraco, que tá sem comer, que é para lavar o rosto, aparentar que tá, ó, tudo bem, porque ele vê em secreto, ele recompensa. Então hoje o dia começou. Não sabemos como vai terminar, nem o meu, nem o seu. Mas profetizamos que a graça de Deus habita em nós, e seja qual for o roteiro do dia, nós vamos, com força de Jesus, com toda a força e luz de bondade, vencer com ânimo e fortaleza. Não esmureça. Não esmureça. Você que é casada, eu sou casada. Você é auxiliadora do cabeça da casa. E você também é coluna espiritual, porque a mulher, ela tem um chamado de gerar por dentro e fazer acontecer por fora. E o homem de prover. A mulher também tem o talento de prover. Entendeu? Aqui, eu acredito que eu postei, eu não lembro. Eu fiz a formação
em cabeleireira eu exerci, depois eu parei. A minha última profissão foi de cuidadora, de uma pessoa acamada. Foi uma profissão maravilhosa, eu me dediquei, eu amei, eu até me encontrei mais do que ser cabeleireira, mas eu fiquei doente, não pude permanecer, né? Ainda estou me recuperando. Eu falava muito aqui de depressão. Por quê? Porque eu era pobre de informação, até então, desde criança, somente psicologia, que eu ia na psicóloga, então eu achava assim que eu tinha uma depressão. E eu não sabia que existia transtornos mentais, como TDAH, afetivo bipolar, autismo. Eu não tinha essas informações, né? E agora, depois de adulta, fiz 30 anos, foi muito lindo, foi nesse último trabalho. Fizeram um bolinho para mim, foi muito legal. Eu descobri com a psicóloga, juntamente com o psiquiatra, que eu tenho a TAB, transtorno afetivo bipolar e unipolar, que vem a depressão junto. Descobri que é da minha patologia, da minha árvore genealógica, que vem da família, né? Vem aí passando. Mas o que acontece? Existe tratamento, tá? Mas para medicina não tem cura, mas para Deus tem. Deus cura tudo. Deus é remédio, tá? Eu já estive muito mal, mas hoje eu posso dizer que Deus está me sustentando. Tomo remédio? Sim. Gosto? Não. Ainda não aceitei. Por quê? Eu luto contra a obesidade e o remédio, ele tem cortisol, é um hormônio que faz você inchar, você ficar mais gorda, retenção de líquido. Às vezes você tá com o peso baixo, aí você começa o remédio, vai com o peso lá em cima. E não é comida, é remédio. E isso eu acho péssimo para mim. Mas eu estou em um processo de aceitação, porque cada vez que eu paro, eu oscilo e eu entro num estado de mania. O psiquiatra fala mania, hipomania, ciclotimania. E aí a gente pode causar danos para a gente mesmo, para quem convive com a gente, na rua. Como eu posso dizer, depois que passa aquele pico de euforia, alegria exagerada, compras totalmente fora do seu padrão, sabe? Aquele pique, aquela energia, aquela coisa que você. Nossa, você vira um giraia. Depois você cai na depressão, traz danos porque você se endivida. Às vezes você é honesto, você é bom, você paga as pessoas, mas esse transtorno, ele contém compulsão por compras. Tem pessoas também que adquirem vícios. Eu sou uma pessoa que eu não era fumante. O meu marido sempre foi. Parou 3 vezes, depois voltou. E agora, nesse último pique que eu tive de mania, numa brincadeira, eu coloquei o cigarro na boca. Eu sempre fiz isso desde que eu era mocinha, sempre fazia essas brincadeiras, mas não pegava vício, não tinha vício. E daí eu peguei o vício. Agora eu tô vendo na pele o quanto é difícil tentar parar. Quando eu brigava muito com meu marido, falava assim que ele não queria parar, que era frescura, que era só não parar, e não é assim, né? Tô fumando sim, tô sendo verdadeira.
Eu quero parar e eu tenho um motivo muito lindo para parar. Motivo maravilhoso. Mas eu sei que é tudo na hora certa, na hora de Jesus. Na hora que Jesus passar aqui em casa e falar: Zaqueu, vou posar aí. Desce depressa que eu vou posar na sua casa. Ele vai fazer isso aqui em casa. Porque todo dia eu chamo ele. Eu falo: vem, chama o Espírito Santo, chama a mãe de Jesus também, gente, não seja ignorante. Adorar a imagem é você se prostrar de joelho e ficar chorando, beijando a imagem. Você ter respeito, você ter veneração, você ter uma ternura pela mãe de Jesus. Gente, mãe do Salvador. Por favor, gente. Não tenha falta de respeito como eu já tive, tá? Não faça isso. Eu já fui uma pessoa ignorante, até mesmo de quebrar a imagem. Eu passei 9 anos na igreja evangélica. Depois eu saí, porque num pico de mania do transtorno, eu raspei a minha cabeça. E depois eu entrei em um estado de oscilação, de depressão e de sentimentos assim muitos que aprisiona a gente mentalmente, muito ruim. E hoje eu tô assim me redescobrindo. Com 30 anos de idade eu tô me redescobrindo. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu realmente creio. E eu quero pôr pra fora. Eu não quero ter medo mais. Eu tinha medo das pessoas, o que vão falar de mim, o que vão pensar. Não, não. Eu sou de Jesus. Jesus me criou no ventre da minha mãe. Gente, cada um tem uma experiência na sua vida. Cada um tem uma coisa desde criança. Então, desde criança, eu sempre fui uma criança que tive uma espiritualidade muito aflorada, uma visão muito aberta, uma audição muito aberta. E assim, na igreja evangélica, você fica um pouco limitado. Porque eu, quando tentei falar, expressar das minhas experiências que eu estava tendo, eu fui mal compreendida, levaram como alucinação, como coisa da minha cabeça. E assim, hoje eu não estou congregando, mas às vezes eu visito a igreja. Mas eu convido Jesus, o Espírito Santo, a mãe de Jesus e toda espiritualidade de luz, porque eu acredito sim que existe espírito de luz que estão com a gente e acredito que existe espíritos ruins, porque eu também tenho visão aberta e já vi, tá? Então não tô falando aqui história, eu tô contando a minha experiência. Ó, não briga. Pitico, tô gravando. Olha lá você, ó. Você vai ficar no canal. É, você vai ficar no canal. Sim. Olha lá pro pessoal. Olha pro pessoal, Pitico. Aqui, ó, você, ó. Pitico, olha pro pessoal. Fala aqui. Olha aqui. Gente, então. Eu vou falar aqui abertamente. Eu sou uma pessoa também de fases, porque o transtorno afetivo bipolar, a pessoa oscila, né? Então, assim, vai ter dias e dias. E hoje eu tô num dia bom, graças a Deus. Ontem também. Amanhã a Deus pertence. E bora que eu vou gravar vídeo pro canal sim. Vou gravar porque eu quero ter memórias, sabe? Lá na frente eu quero rever. Tem vídeos aqui no meu canal que eu fico olhando, olha meu Deus como eu era, o que eu falei, olha o bichinho que eu tinha. Eu mostrei muita coisa aqui. E que aí quero voltar. Só que vão ser vídeos assim, simples, que eu não gosto de editar vídeo. Não gosto. Então, do jeito que eu gravar, vai. Bom, hoje foi só um começo. Foi só uma saudação.
Em nome de Jesus, eu profetizo que vou atrair um público maravilhoso aqui, que vai se identificar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Fala no comentário, entendeu? Eu vou responder aquilo que eu souber, aquilo que Jesus também me der sabedoria, aquilo que eu tiver de informação mediante ao meu tratamento. Nenhum tratamento é igual, tá? E questão de remédio, gente, ó, cada um tem que procurar o médico, tá? Mas vem pra cá, chama aquela pessoa que tem depressão, chama aquela pessoa que tá do lar, chama aquela pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, aquela pessoa que é meio confusa na família, chama aquela pessoa que gosta de bicho, chama aquela dona de casa, chama pra cá, fala, vamos lá para aquele canal que tem uma mulher lá que resolveu abrir a boca, resolveu falar, resolveu. Eu quero ajudar, gente, de alguma forma. Eu quero ajudar você e ajudando você, eu tô me ajudando, tá bom? Um beijo. Jesus te abençoe e toda luz te acompanhe. Amém.